Você sabia que todo cristão é um sacerdote e que não tem como separar o cristianismo ou o cristão do ministério sacerdotal? Vem comigo, vamos estudar um pouco sobre esse tema? Como eu te perguntei, nós somos todos sacerdotes e hoje eu quero trabalhar com você por alguns minutos sobre essa nossa identidade sacerdotal. Não tem como separar o trabalho cristão do trabalho sacerdotal. Se eu sou cristão, logo eu sou um sacerdote. Quero trabalhar com você o texto que está em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, que está escrito assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, queridos, quando Jesus me chamou para ser um cristão, quando Ele te chamou para ser um cristão, a ideia inicial é que nós pudéssemos ser sacerdotes. Deus tem essa ideia desde o Velho Testamento. Desde antes da fundação da nação de Israel, já havia no coração de Deus, no plano de Deus, ter uma nação sacerdotal. Lá no livro de Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6, está escrito assim: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Olha o verso 6. E vós me sereis um reino sacerdotal e um povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, no projeto, no coração de Deus, Ele sempre quis ter uma nação sacerdotal. E o primeiro experimento que Ele faz é instituir isso em Israel. Deus gostaria que toda a nação de Israel fosse uma nação de sacerdotes. Mas certa vez Moisés subiu ao monte. Quando Moisés desce com os 10 mandamentos nas mãos, que ele encontra Arão e o povo que havia feito um bezerro de ouro, que havia feito um poste hidro, um Deus falso para eles. Então o Senhor fala a toda aquela nação: olha só, aqueles que são meus, fique desse lado. E somente a tribo de Levi, que ficou do lado, escolheu Deus em primeiro lugar. E então daí ela se tornou uma tribo sacerdotal. Mas a ideia de Deus era uma nação sacerdotal. Quando Jesus vem à terra, a Bíblia diz em Hebreus que ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Significa que todo aquele que segue Jesus é um sacerdote. Porque se somos cristãos, é porque há um Cristo. Cristão significa pequeno Cristo, aqueles que seguem a Cristo. E Jesus é um sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, que não tem começo e não tem fim. A linhagem dele vem do céu. E eu e você, então, somos instituídos como sacerdote. Resumindo, a doutrina do sacerdócio universal, podemos chamar assim de uma doutrina, porque ela é uma realidade. Quando a igreja cristã se tornou uma mera religião, se instituiu uma hierarquia rígida na igreja e todo o trabalho cristão eram realizados por sacerdotes treinados. Agora, isso não é o que a Bíblia determina. Não é um modelo que a Bíblia determina para nós. O modelo que a Bíblia determina para nós é o modelo em que Jesus é um sumo sacerdote e todos os cristãos são sacerdotes juntamente com eles. Essa é uma doutrina que precisa ser ensinada e vivenciada na igreja. Qual o objetivo de um sacerdote no Novo Testamento? Por que todos são sacerdotes? É interessante você entender isso. Porque na tribo de Levi, o sacerdócio era
uma dedicação exclusiva. Agora, no tempo da graça, no tempo do cristianismo, o sacerdócio é uma função que se executa em todos os lugares aonde há um cristão. O que é ser um sacerdote? Qual é o objetivo de um sacerdote? Levar as pessoas até Deus e trazer Deus até as pessoas. Jesus faz de nós, cada um de nós, um sacerdote. Em Mateus capítulo 28, do versículo 18 ao 20, ele fala: ide por todo mundo, pregai o evangelho, batizai, olha o trabalho do sacerdote, ensinai e fazei discípulos de todas as nações. O trabalho sacerdotal hoje está diretamente ligado a evangelizar, a discipular, a ensinar a palavra de Deus. E isso eu e você, qualquer cristão, podemos fazer. Há uma descentralização do poder eclesiástico na mão dos líderes leigos, das pessoas que não exercem às vezes funções exclusivas em uma igreja. Então você que é juiz é um sacerdote no tribunal. Você que é advogado é um sacerdote no seu escritório e no seu tribunal. Você que é médico é um sacerdote no centro cirúrgico, no seu gabinete ali, no seu hospital, aonde você atua, você é um sacerdote. O professor é um sacerdote na sala de aula. O professor cristão é um sacerdote aonde ele estiver, principalmente na sala de aula. O comerciante é um sacerdote no comércio dele. Aquele que é representante, que sai pelas ruas atendendo. O policial é um sacerdote nas forças policiais. Então, daí a ideia do sacerdócio universal. Todo lugar que eu vou, eu devo ministrar Deus até as pessoas, eu devo trazer as pessoas, levar as pessoas até Deus em oração, em consagração, em vida, em virtude, e trazer Deus até essas pessoas. A função do sacerdote no Antigo Testamento era oferecer sacrifícios para que houvesse remissão de pecados na vida do povo de Israel. A função do sacerdote nos tempos de hoje é apresentar o sacrifício vivo, santo e agradável que o Senhor Deus nos deu em Cristo Jesus e quer fazer de cada um de nós alguém que se apresente como esse sacrifício vivo, santo e agradável para diante de Deus. O sacerdote no Velho Testamento cumpria um ritual fixo, num local fixo, com funções extremamente rígidas. Ele tinha toda uma veste toda preparada, com pedras preciosas, com tecidos especiais, tudo para representar Deus. O sacerdote do Novo Testamento é alguém que representa Deus através da sua linguagem, através de um sorriso, através de uma oração, através de uma palavra amiga, através de um coração amoroso. Agora, quando as pessoas olham para mim, eles não veem mais uma veste luxuosa, uma veste talar, uma veste revestida de pedras preciosas, de simbolismos, mas eles veem Cristo em mim. Como o apóstolo Paulo nos ensina, Cristo em vós é a esperança da glória. Ao invés de ver alguém com uma franja, alguém adornado, ornamentado para o serviço sacerdotal, no Novo Testamento, quando alguém olha para você, deve ver Cristo em você, porque é Cristo a esperança da glória. Cristo em nós é tudo aquilo que as pessoas estão esperando, é tudo aquilo que as pessoas estão necessitando aqui nessa terra. E para terminar, eu quero falar para você do privilégio de ser um sacerdote. Pastor, por que o senhor está falando do privilégio de ser um sacerdote? Porque muitos cristãos inventam muitas desculpas para não exercerem o ministério sacerdotal. Tudo bem, você pode escolher isso, só que tem consequência. Quando eu escolho exercer o ministério sacerdotal, eu tenho alguns privilégios. Lá no livro de Gênesis, capítulo 47, versículo 21, tem uma tipologia, tem uma representação do privilégio de ser um sacerdote. Está dizendo assim, Gênesis 47, 21. Quanto ao povo, fê-lo passar as cidades desde uma extremidade da terra do Egito até a outra extremidade.
somente a terra dos sacerdotes não a comprou, porque os sacerdotes tinham porção de Faraó, e eles comiam a sua porção, porque Faraó lhes tinha dado, por isso não venderam a sua terra. Eu peguei um trecho bem pequenininho, mas isso aqui quando houve 7 anos de fome no Egito, que José era governador do Egito, todas as pessoas do Egito passaram a ser escravos de Faraó. Todas as terras, todos os bens do Egito pertenceram a Faraó, passaram a pertencer a Faraó. Tudo foi tomado em troca de alimento. Somente a terra dos sacerdotes, Faraó não tocou. Somente a terra dos sacerdotes, somente os sacerdotes não foram dados por escravos de Faraó. Não tiveram que ter as suas terras doadas a Faraó em troca de alimento. Somente os sacerdotes. E nesse caso aqui, Faraó, que em alguns momentos representa o diabo, nesse caso, tem uma tipologia do próprio Deus. Como José é um tipo de Jesus, aponta para Jesus. Nesse caso, Faraó aponta para Deus. Que o Salmo 24 diz assim, versículo 1, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Tudo pertence a Deus, tudo, Paris, Amsterdã, Jerusalém, tudo pertence a Deus nessa terra. Porém, ele tem um povo em que nada pode tocar, que governo nenhum pode tocar, que nada pode destruir. Como esse povo, como esses sacerdotes eram protegidos de Faraó, aquele que é um sacerdote de Cristo hoje, aquele que assume a sua posição de sacerdócio real, não pode ser tocado pelos governantes desta terra. Nós somos um povo santo, separado, exclusivo, um povo eleito, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Agora, aquilo que Deus santificou, aquilo que Deus purificou, aquilo que Deus separou, não despreze o homem. Então eu quero desafiar você hoje a assumir a sua identidade de sacerdote cristão, de sacerdócio real. Sacerdócio real é aquele que cumpre duas funções, o de sacerdote e o de rei, o de ministrar e o de governar. Eu quero desafiar você hoje a assumir esse seu sacerdócio real, porque foi para isso que Cristo te chamou. É para isso que você entregou a sua vida para Jesus. Amém, queridos? Eu espero que tudo que nós falamos aqui possa estar edificando a sua vida. Deixe o seu like, faça a inscrição no nosso canal, porque sempre nós vamos compartilhar com você palavras para edificar e transformar a sua vida. Deus te abençoe. Muito obrigado em nome de Jesus.